Bom, pessoal, vamos lá então. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é perpendicularidade. Aí, galera, qual que é a definição de perpendicularidade, né? Duas retas vão ser perpendiculares se elas formarem aí ângulos adjacentes congruentes. Então, ó, eu vou desenhar aqui essas duas retas, que eu vou chamar essa reta de A e essa reta de B. E esse ângulo que apareceu aqui, ó, que a gente vai chamar de alfa, ele tem que ser igual ao ângulo beta para as retas serem perpendiculares. Só que se esses dois ângulos aqui forem iguais, né, ó, se o alfa é igual ao beta e a soma deles dá 180, o que a gente conclui? A gente conclui que o alfa e o beta são iguais a 90. Tá bom? Então, basicamente, retas perpendiculares são retas que formam entre si aí um ângulo de 90 graus, tá? E elas têm que ser concorrentes, tá bom? Porque isso já garante que elas estão no mesmo plano, tá? Você pode falar também que elas são retas coplanares que fazem um ângulo de 90 graus. Não deixa de estar errado, não deixa de estar certo, tá bom? Então aqui, ó, o ângulo de 90 graus a gente representa com esse quadradinho, né? Que também aí a gente viu que é chamado de ângulo reto. Então aqui a gente tem a reta A e a reta B, e a gente usa o símbolo de perpendicularidade, ó, que é esse T de cabeça para baixo. Então aqui a gente está falando que o A é perpendicular ao B, tá bom? Se aqui vale 90 graus, esse aqui também tem que valer 90 graus. Aí esse aqui vai valer 90 graus também, porque é oposto pelo vértice. Esse aqui também. Então, os quatro ângulos que aparecem aqui, ó, eles são de 90 graus. Beleza? Então, isso aí que significa retas perpendiculares, tá? Elas vão ser perpendiculares se fizerem aí o ângulo de 90 graus. Beleza? Qual que é a aplicação aí de retas perpendiculares, né? Qual que é uma reta perpendicular famosa aí que a gente conhece? É a altura do triângulo, né? A altura do triângulo é uma reta que é perpendicular à base. Então, vou colocar aqui, ó, altura. A altura é uma das retas perpendiculares famosas. Outra reta perpendicular famosa, a mediatriz. A mediatriz, você vai pegar aqui seu segmento AB, você vai pegar o ponto médio, né? O que é o ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. E você vai desenhar aqui uma reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. Essa reta laranja aqui é o que a gente chama de mediatriz. Tá? E daí a gente também pode ter mediatriz no triângulo, né? A mediatriz do triângulo, você pega a base, ou qualquer lado, acha o ponto médio e desenha a perpendicular. Tá? Essa reta laranja aqui, ela é a mediatriz do triângulo. Enquanto que essa reta aqui, verdinha, ó, é a altura, né? Então, altura, mediatriz, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Bom, pessoal, a gente também usa bastante perpendicularidade quando a gente está falando de projeção, né? Se você pega um ponto P e projeta ele na reta R, o que significa projetar, né? Você vai ligar esse ponto à reta R, ó, de maneira perpendicular. E daí esse ponto aqui de ligação, a gente vai chamar ele de P', tá? E aí você pode dizer que P' é a projeção de P na reta R. Beleza?
E essa distância aqui, ó, que apareceu, é a distância que a gente chama de distância do ponto à reta. Quando a gente vai calcular a distância de um ponto até uma reta, a gente calcula através da perpendicular, tá bom? E você também pode projetar segmentos, né, em uma reta. Vamos pegar aqui uma reta R, e eu vou pegar aqui esse segmento, ó, AB, tá bom? Aí eu vou ligar o A na reta de maneira perpendicular, e eu vou ligar o B na reta de maneira perpendicular. Aí vai aparecer esse ponto aqui, que é o ponto A', e esse ponto aqui, que é o ponto B', tá bom? E esse segmento que apareceu aqui, ó, A', B', a gente fala que ele é o segmento projeção, né? Então eu vou colocar aqui que ele é a projeção de AB, ou seja, a gente está projetando um segmento na reta R. Isso aqui tem utilidade na física, tá? Eu não sei se vocês já mexeram com vetor. A gente usa muita projeção na hora de trabalhar com vetor, né? Porque você vai pegar o seu vetor e vai fazer as componentes dele, né? Você vai pegar o seu vetor V, por exemplo, e aí você projeta ele no eixo X e você projeta ele no eixo Y, né? Você projeta de maneira perpendicular, tá vendo? Ó? Então, esse negócio de projeção a gente usa muito na física. E isso que é projeção. Você vai ligar as extremidades do segmento ou o ponto de maneira perpendicular, tá? E com isso aqui você consegue decompor o seu vetor, né? Numa componente Y, numa componente X. Então, isso aqui que é projeção, tá? Eu tô falando disso só porque isso aqui tá dentro de perpendicularidade. Toda vez que a gente trabalha com projeção, distância de ponta à reta, a gente usa essa ideia de perpendicularidade. Tudo bem? E se você quiser calcular a distância entre duas retas, entre duas retas paralelas, no caso, né? Porque se elas forem concorrentes, a distância entre uma e outra muda, né? Mas, por exemplo, se você tem duas retas paralelas aqui, como é que faz para descobrir a distância entre elas? Ó, a gente vai medir de forma perpendicular. Essa aqui que vai ser a distância, tá? Aí, por exemplo, pode dar 2 centímetros, 3 centímetros. Porque não faria muito sentido a gente medir a distância de forma oblíqua, né? Porque senão você, dependendo da inclinação da sua medida, você ia ter um valor de distância diferente. Por isso que é padronizado que a distância entre duas retas é dada de maneira perpendicular, tá bom? Porque senão você ia ter duas retas e várias distâncias. Mas perpendicular é uma só. Então você tem aqui suas duas retas, você vem com a sua régua e mede de maneira perpendicular para encontrar a distância entre elas, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a mediatriz, né? Aproveitar que a gente citou ela aí. A mediatriz, pessoal, ela tem uma propriedade. Se você pegar aqui um segmento AB, né? Pegar o ponto médio e construir uma reta perpendicular, ó. Então, essa reta vermelha é a mediatriz. Se você pegar um ponto qualquer dessa mediatriz, por exemplo, eu vou pegar esse ponto P. Essa distância aqui, pessoal, ó, AP, vai ser congruente a essa distância PB. Tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Pode perceber que se a gente varia esse ponto ao longo dessa reta, você sempre vai ter um triângulo isósceles, né? Um triângulo mais puxadinho para cima ou um triângulo mais achatadinho, dependendo de onde você deixa o seu ponto P. Mas sempre vai ser isósceles, tá bom? Por quê?
né? Por que que esse triângulo aqui ele vai ser isósceles? Porque essa distância aqui, daqui até aqui, ela é igual a essa distância daqui até aqui. Então, esse triângulo da esquerda, ó, ele tem o mesmo lado que esse triângulo da direita. Mesma base, tá? Aí eles também compartilham o mesmo ângulo, que no caso é o ângulo de 90. E eles também dividem a mesma altura. Essa altura é a mesma para os dois. Então, se você tem esses dois triângulos aqui, ó, eles têm mesmo lado, ângulo, lado. Então, o triângulo da esquerda ele é congruente com o triângulo da direita pelo critério LAL. Isso significa que esses triângulos eles têm a mesma hipotenusa, né? Ó. Tá vendo? Esse lado aqui vai ser igual. Então, na mediatriz, pessoal, acontece essa propriedade. Tá bom? Isso significa que se você tem esse segmento, ó, que mede aqui, daqui até aqui mede 3, daqui até aqui mede 3, né? E aí você pega aqui uma medida daqui até aqui que vale 4, ó. Então a gente vai ter aqui A, P e B. Então daqui até aqui é 3, daqui aqui é 3. E essa daqui é a mediatriz. Quanto que vale a P? A gente ainda vai aprender, mas né, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar aí do Teorema de Pitágoras. Né? Você aplica um Pitágorazinho aqui e descobre que esse lado vale 5. Esse lado tem que valer 5 também. Tá? Porque é o mesmo triângulo, esses dois. Eles só estão espelhados, tá? Então, a gente tem essa propriedade aí na mediatriz. E em relação à propriedade da bissetriz, se a gente desenhar aqui um ângulo, ó, vocês lembram o que é bissetriz? Ó? Bissetriz é uma reta que divide o ângulo na metade. Ó. Então, essa reta vermelha ela é a bissetriz, porque esse ângulozinho aqui ele é igual a esse ângulozinho aqui. E qual que é a propriedade da bissetriz? A propriedade da bissetriz diz que se você pegar um ponto aqui, P, beleza? A distância desse ponto até essa reta... Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Vamos falar que essa daqui é a reta A e essa é a reta B. Então, a distância de P até a reta A, que é medida de forma perpendicular, é igual à distância do ponto P até a reta B. Tá bom? Aí que a gente tem o nosso ponto A e que a gente tem o nosso ponto B. Então, a gente tem que PA é congruente a PB, mesmo tamanho, ó. Por qual critério? Né? Esse triângulozinho aqui de baixo, ó. Vamos comparar esses dois triângulos. Eles dividem esse lado aqui, tá vendo? Então, eles têm o mesmo lado, ângulo e ângulo oposto. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo critério LAAO. Tá? Então, isso significa que daqui até aqui é igual daqui até aqui. E de O até A vai ser igual de O até B. Então, esse pedaço também é igual a esse, tá bom? Que a gente pode usar aí nas bissetrizes, né? Exemplo numérico disso, né? Você tem aqui uma bissetriz, beleza? E aí você sabe que aqui vale 4 e aqui vale 3. Né? Automaticamente você sabe que aqui vale 3 também. Porque esses dois triângulos são congruentes. E você sabe que aqui vale 4 também. Porque os dois triângulos são congruentes. O de cima e o de baixo. E você sabe que isso aqui do meio, ó, vale 5. Por causa do Teorema de Pitágoras para os dois, tá? Não aprendemos Teorema de Pitágoras ainda. Mas eu só tô adiantando aí uma coisinha ou outra. Beleza, pessoal? Bom, de perpendicularidade, era isso aí que eu tinha para falar, tá bom? Eu tô passando bem rapidinho por essas matérias mais iniciais da geometria, porque isso aqui é tudo a definiçãozinha,
né? Então, tipo assim, você entende a definição e pode passar para frente, né? Você guarda a definição aí para usar nos exercícios. Por isso que eu tô falando meio rapidinho, tá? Mas... Bom, de perpendicularidade, era isso aí que eu tinha para falar, tá? Esses capítulos aí, eles são bem pequenininhos no IESE. Se vocês quiserem, tipo, dar uma lida com mais calma, eu recomendo, tá? Eu tô indo mais rapidinho porque o nosso tempo é curto. Bom, na próxima parte da aula, pessoal, a gente vai falar então sobre quadriláteros, tá bom? Então, vamos lá.